Oi, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo. Eu quero ler e refletir com você aqui na primeira epístola do apóstolo João, conhecida como primeira epístola universal do apóstolo João, a partir do capítulo 1 e o capítulo 2. E ele diz assim, ó: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi anunciada e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Aqui até o versículo 4. E primeiro ele fala que viu, as mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida que foi manifestada é o verbo que se fez carne, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele diz mais, que o que vimos e ouvimos vos anunciamos. Por que vos anunciamos? Para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E ele diz mais, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele, não há nele treva alguma. Primeira coisa que eu preciso refletir e saber é que Deus é luz, nele não há trevas. Há em mim, há em você, porque nós somos ambíguos, nós somos sim e não, mas nele ele é sim e só. Ele é a glória, ele é a luz, ele é a verdade, ele é o caminho e a vida. Por isso que nele não há trevas nenhuma. Mal que quando você faz isso, você está balançando, a imagem fica assim. Tá legal? Desculpa também. Não, continua. Assim fica melhor, viu, mano? Ele diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós dissemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas, para a gente analisar o que ele está dizendo aqui, primeiro ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Depois ele diz que nós, se tivermos comunhão com ele, e nós andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Depois ele diz que nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos a comunhão de uns para com os outros. Essa comunhão necessária para que nós possamos sobreviver à dificuldade da vida, às ambiguidades do coração. E ele diz mais, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora veja, o que parece ser uma contradição, logo no versículo seguinte ele diz, se dissermos que não temos pecados, nós enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se o cara começar a dizer, pronto, em mim não há nada de errado, está tudo certinho, aí você já está se enganando a si mesmo, né? Mas ele diz no verso seguinte, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa isso? Quer dizer que eu agora preciso estar falando para todo mundo das sombras da minha alma, de coisas que eu não tenho coragem nem de ousar colocar num alto-falante para que qualquer um ouça dos meus pensamentos mais obscuros, das minhas maldades ocultas? Não, não. Eu posso confessar isto ao Pai que está no céu. Eu posso contar com ele porque ele é luz e toda a treva que há em mim, toda a sombra que há em mim, trazendo-a para a luz, se transforma em luz também. Essa é a grande sacada do Evangelho do amor de Cristo.
Ele disse, se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque nós somos pecadores. Eu peco porque sou pecador. Eu não sou pecador porque peco, mas eu peco porque sou pecador. Como disse Pedro naquela ocasião em que encontrou Jesus e que tinha passado a noite sem pegar um peixe. E Jesus disse, lance a rede aí para o lado, Pedro. E ele jogou a rede se encheu de peixe de tal maneira que o barco ia a pique de tanto peixe que encheu, que ele se prostra no meio dos peixes, no meio da baba do peixe, no meio das escamas fedorentas daquela peixaria toda, pinotando ainda vivo, e se prostra e diz, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Olha que bichinho massa, Malco, ele já passou para o outro lado. Um bichinho bem bonitinho aqui, um verdinho. Mas vamos nós. Ele diz mais, agora já no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, para que não pequeis. Essa é a proposta do Evangelho. É ter vocês se tornando luz como ele na luz está. Mas ele diz que escreveu para que não pequeis. Agora, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, pelos de todo mundo. Nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Nós o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e pai da mentira. É mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve andar também como ele andou. Irmão, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio vocês ouviram. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, anda em trevas, não sabe para onde ir, porque as trevas já lhe cegaram os olhos. Eu escrevo, filhinho, porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Ele diz que escreve aos pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Ao jovem ele diz, porque vocês venceram o maligno. Aos filhos ele diz, porque escrevo-vos, porque vocês conheceram o Pai. E diz mais, já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi porque vocês são fortes, jovens. A palavra de Deus está em vocês, vocês já venceram o maligno. Ele diz mais, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja só o que o Evangelho diz, que parece até contraditório. Primeiro ele diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns para com os outros. Essa comunhão que muitas vezes você nem percebe como é que ela se estabelece, começa por andar na luz, né? Por andar na luz, aí há uma comunhão que ultrapassa qualquer sentido, muitas vezes, de qualquer antagonismo de uma pessoa para com outra. Você pode acreditar em alguma coisa, o outro em outra, aí você tem um jeito de ser e o outro, olha, Malco aqui, ó, bonitinho, um grilinho verdinho. Mas se você andar na luz como ele na luz está, você tem comunhão e sabe que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou, nos purifica de todo o pecado. Havia uma pequena esperança. É uma esperancinha. É uma esperancinha. Estou aqui com uma esperança bem pequenininha aqui no
no celular, gente, que coisa linda. Mas ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se nós acharmos que não temos pecado, dissermos não tenho pecado mais nenhum, já acreditei na palavra, estou tranquilo, eu nunca mais pecarei, você é um mentiroso, você não entendeu nada, sabe? Ele é que é o justo, ele é que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Mas é preciso guardar o seu mandamento, guardar, porque quem não guarda o seu mandamento não o conheceu, não o conhece nem o conheceu. E como é guardar o mandamento? Guardar é andar como ele andou. Ele andou em perdão, ele andou em acolhimento, ele andou em amor, ele andou em não julgar ninguém, ele andou não julgando ninguém por nada, pelo contrário, os que a ele se chegaram, ele acolheu, atendeu, trouxe cura, trouxe libertação, trouxe amor no coração. Então, se você decidir no coração andar assim, você anda na luz. E aí sim, você vai a cada dia se examinando a si mesmo, sabendo que você é um ser ainda dúbio, ora sim, ora não, ora ama, ora odeia, porque essa é a nossa configuração e graças a Deus que seja assim, para que nós não nos ensoberbeçamos e comecemos a achar que nós somos melhores do que o outro qualquer. E aí danou-se tudo, né? Na realidade, o nosso foco, o nosso olhar tem que estar em Jesus de Nazaré. Esse que é a verdadeira luz, esse que é o pão do céu que desceu ao mundo, esse que veio ao mundo como luz, para trazer luz ao coração, ao terreno que acolher a palavra, esse que é o semeador da palavra, esse que diz assim, pelo seu nome, pelo meu nome, são perdoados os vossos pecados. Esse que diz assim, pela palavra vocês já venceram o maligno. Esse que diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. E tem gente que fica pensando que é para não amar o mundo como criatura, como criação de Deus. Não, esse é para amar. É para amar a natureza, é para amar os animais, é para amar as cachoeiras, é para amar as mangueiras, os coqueiros, as bananeiras. Tudo isso é para ser amado, para ser cuidado, para ter carinho, sabe? Quando a palavra diz não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está nele, não está no mundo, é simplesmente eu dar razão ao meu coração ambíguo e dizer, não, esse é o meu jeito, porque eu sei o que eu quero e tal, e ninguém venha conversar comigo, senão eu vou meter a mão e vou mostrar que eu sou fortão e tal. Esse é o mundo que jaz no maligno, sabe? Esse coração que se apega às seus próprios direitos, à sua justiça própria, aos seus enganos, às suas fantasias, e acha que isso é o que resta para o resto da humanidade, porque ele se acha o foda. Eu sou o fodão e porra, e acabou-se. Esse é o mundo da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. E aí não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E esta foi a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Sabe? Essa vida eterna, muitas vezes eu fico pensando assim, que é só naquele momento que eu parti desse plano, desse planeta, para o plano da espiritualidade plena. Também, isso também é uma realidade. Mas quando ele faz essa promessa da vida eterna, né? Promessa dele é essa vida, vida eterna, é a vida dele, porque ele é a vida eterna, Jesus é a vida. Então, isso já começa desde já, no coração, com a certeza da ambiguidade, com a certeza de que ainda há em mim o pecado, há em mim ainda a dubialidade da vida, do amar e odiar, do existir nessa contradição, de ser e não ser ainda, sabe? Davi, posso fazer uma pergunta dentro da sua oratória? Pode, inclusive aqui, ó. Não, por favor. Só pedindo um pouco de atenção a esse momento presente, né? Apareceu uma esperança. A gente pede tanta luz, 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 e às vezes não quer olhar para a sombra, mas a gente está aqui na sombra agora, né? Na sombra dessas árvores aqui, porque o sol, a gente não consegue olhar para o sol que a gente cega. A gente tem que olhar para onde o sol está iluminando. E as sombras são luz, é luz difusa que o sol iluminou.
Então, dentro disso que você falou, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Essa importância de estar olhando para as nossas próprias sombras. Ok. Posso? Olá, gente. Aqui é meu genro querido, meu amado Malco, marido de Chauara e pai de Odara. Muito bem, Malco, esse texto aqui tem tudo a ver com isso que você perguntou. Tudo. Quando ele diz aqui, olha, que se nós dissermos que não temos pecados, eu posso substituir essa palavra. Se dissemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Significando que nós temos nas nossas sombras internas, né? Os nossos pecados são nossas sombras, são as coisas que estão dentro do meu coração que eu não tenho coragem de divulgar no alto-falante. Eu acho que todo mundo tem isso. Coisas que você pensa, coisas que você deseja, coisas que você não tem coragem de contar a ninguém, está dentro do mais interno escondido do teu coração. Essas são as nossas sombras, mas na hora que a palavra diz aqui, que você, se confessarmos as nossas sombras, para mudar a palavra de pecado para sombra, se confessarmos as nossas sombras, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos garantir uma purificação de toda injustiça. Significa que eu vou de uma hora para outra ficar sem sombra nenhuma? Não. Nós temos a contradição até passar desse plano para o plano eterno, como a Milinha passou. Até lá nós vamos conviver com essa ambiguidade da sombra e da luz, da sombra e da luz. Cada vez que a tua consciência chega na compreensão de que você trouxe aquela sombra para a verdade da luz do Senhor, sabe? Isso há uma purificação no teu ser e aos poucos você vai caminhando. Daqui a pouco aquilo que era tão forte na tua alma, aquela sombra, ela vai sendo iluminada. Porque tudo que é sombra, se é trazido para a luz, se torna luz. Não sei se eu... Eu tô é por aí. Tô entendendo assim, a sombra, quando ela não está sendo vista, ela é treva, porque a gente não está olhando para ela. Quando a gente está olhando para a sombra, a gente está jogando luz nas sombras. E olha aqui, a gente não consegue ver a árvore, você. Pois é. É uma luz que é olhando, porque a gente está olhando os nossos pecados e buscando essa evolução, em vez de ficar só olhando as nossas virtudes. Isso. E se achando o bonzão. Se achando o fera. Aí não entendeu Ninguém nada. É sol. Ninguém. Valeu, O bom é que isso acontece com todos os seres humanos. Mas a paz que excede a todo entendimento, na hora que você reconhece as suas trevas, na hora que você se examina a si mesmo, né? Examinar-se a si mesmo é perceber suas próprias sombras. Vem cá pro vovô, chegou a luz plena aqui, ó, no colo do vovô, Dara. Passa a perninha, mulher. Perninha. Na hora que você percebe, aí tudo se transforma em luz. Tá bom? Eu quero agradecer, quero que vocês compartilhem aqui essa palavra e que a paz de Deus permaneça com vocês em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Malco.